flacidez. Você tem? Incomoda, né? Tanto as mulheres como os homens. E com o desconforto visual e estético, é muito comum a busca por medidas para acabar com o problema, não é verdade? Mas aí, quais são? Para conhecer as possíveis causas e buscar o melhor tratamento para a flacidez, eu converso agora sobre o assunto com a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Doutora, seja bem-vinda à nossa casa. Eu que agradeço sempre. Doutora, quando a gente fala de flacidez, acho que todo mundo fala, ai, tenho. Ai, eu não sei o que eu faço mais, porque não sai, eu pratico atividade, eu tento melhorar um monte de coisa. E às vezes a gente nem faz nada disso também. Mas todo mundo tem, né? Vai ter? Todo mundo vai ter um dia, né? Então, é inerente ao processo do envelhecimento. Então, infelizmente, ou felizmente por um lado, né? Continuamos vivos e a nossa pele, nosso organismo como um todo vai envelhecendo. E a gente vai perdendo a sustentação da pele, né? Então, tem a flacidez de pele e tem a flacidez muscular também. Então, eles vão perdendo essa sustentação, as fibras de colágeno, de elastina, e com isso a pele vai ficando mais molinha, mais descolada, o músculo vai ficando também dessa forma e vai tudo caindo, descendo. Né? Descendo um pouquinho. Quais são os lugares que a gente mais pode ter flacidez? Bom, no rosto, né, e no corpo, claro, né, no corpo em si, interno de coxas, no bumbum, né, atrás do bumbum ali na bananinha, no interno de braços, no abdômen, nos seios e no rosto, principalmente a bochechinha, né? Vai descendo um pouquinho, essa região dos olhos também vai formando as bolsas, a pálpebra superior também vai cedendo. Então, todos esses processos vão acontecendo por N motivos, tanto internos quanto externos também, né? Então, poluição, o não uso do protetor solar da forma adequada, exposição à radiação, hábitos não saudáveis como uso de bebidas alcoólicas, tabagismo, tudo isso, uma alimentação não adequada favorece também. Mais ou menos qual a idade que a gente começa a perceber isso, doutora? A partir de 25 a 28 anos, a gente começa a ter um declínio na produção das fibras de colágeno e elastina, né? Então, e aí todo o processo vai se instalando a partir disso também. Então, a gente vai perdendo massa óssea, então o osso vai ficando mais fino e aí com isso vai tendo uma sustentação menor também. Além dessas fibras que vão se degradando. O músculo também vai perdendo um pouco da fixação, vai ficando também com esse tipo de flacidez muscular. Então tem a muscular e tem a tecidual. Então às vezes no corpo, a gente, né, quando a gente puxa assim a pele e ela fica lisinha, geralmente tem a flacidez muscular associada naquela região. Então por isso que a atividade física, dentre elas principalmente musculação, melhora a flacidez, ajuda no processo, porque a gente aumenta a massa muscular. E a outra flacidez não tem muito como fugir? A outra de pele em si, aí existem realmente opções de tratamentos, né, que a gente pode fazer, existem substâncias via oral que a gente pode associar ou realmente tratamentos, né, geralmente em consultório. É muito difícil, não tem hoje em dia nenhum creme que consiga tratar flacidez de uma forma realmente eficaz, segundo os estudos científicos. E eu vejo muito, né, nas mulheres, né? Principalmente eu que sou bem assim, pensando em braços, a gente fica muito aqui, né? Vai ficando bem aqui embaixo. Você sente o músculo mais... Assim, a gente tem até aqui, ó. Tem gente que tem bastante. A gente vai ficando molinho, né? Então a gente vai pôr na mão assim, vai ficando... E a pele é mais fina, doutora? A impressão que dá a pele vai ficando mais fina, vai ficando mais delgada, mais fininha e vai perdendo aquele suporte embaixo dela, né? Então existem, né, claro, nomes científicos mais complexos, que é a glicação, a oxidação. A oxidação é como se a gente fosse enferrujando. Então a gente tem um mecanismo de reparo de DNA, nossas células vão se reparando a todo momento e dependendo de uma determinada época da vida, esse reparo vai se tornando mais ineficaz, que é a oxidação, né? E a glicação é a perda desse suporte que a gente tem de fibras de colágeno e elastina, que vai acontecendo com o passar do tempo, tá? A alimentação, que eu também comentei, é importante, o açúcar também. O açúcar ajuda, o excesso de açúcar ajuda envelhecer mais rápido hoje em dia, segundo os estudos. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ingere.
Exatamente, também. Também. Né? Também. Então, hábitos saudáveis, mais uma vez, né, vindo no nosso tema, né, vão ajudar também na flacidez. E é claro que tratamentos, né, geralmente em consultório, no caso da flacidez corporal, exercício físico ajuda bastante. Então, isso a gente consegue realmente com atividade física. Mas no caso da facial, a gente pode lançar mão de estímulos de colágeno. Quando a gente fala de flacidez, a gente também pensa muito nas massagens. Elas são boas? Bom, as massagens, principalmente do tipo drenagem, elas ajudam a drenar. Então, se o paciente tem, se a pessoa tem excesso de, né, fica um pouco inchado, tem edema, a parte circulatória está alterada, a drenagem vai ajudar nesse sentido de drenar, de afinar um pouco a pele naquela região, deixar um contorno melhor, menos inchaço. Mas isso vai melhorar flacidez? Não. O que melhora, doutora? Realmente o que melhora, os hábitos saudáveis melhoram, então uma alimentação rica em proteínas, né? Porque o que é o colágeno, né? Principalmente, é uma proteína. Então a ingestão de proteína ajuda nessa produção também de alguma forma. Então, uma alimentação saudável, rica em proteínas, tomar bastante líquido, tomar bastante água, ajuda nessa hidratação, porque a gente não perde só colágeno, a gente perde hidratação, a gente perde elastina, a gente perde outras coisas também. Exercício físico, no caso, principalmente da parte corporal, vai auxiliar bastante. Na parte de cosméticos, né, principalmente o uso do protetor solar e hidratantes, rosto e corpo, e colágeno via oral sempre é um... se a gente pode suplementar ou não. Exatamente. Então, assim, é sempre é difícil pra gente afirmar, mas os estudos mais novos mostram que alguns tipos de colágeno, em doses realmente indicadas, então tudo depende do tipo do colágeno que a pessoa vai ingerir e a dose que esse colágeno vai ser feita, eles podem sim auxiliar, principalmente no aumento da elasticidade da pele e da hidratação da pele. Então isso, né, são medidas que todo mundo consegue, né, teoricamente, claro, tendo orientação de algum profissional também, fazer, né, em casa, não necessariamente num consultório. Fora isso, alimentação, exercício, filtro solar, uma ingestão adequada de alimentos à base de proteínas e colágeno via oral, no consultório, tratamentos que estimulem a formação de um novo colágeno. E existe de forma injetável, produtos que a gente coloca na pele e ele aumenta a espessura da pele embaixo e a pele gruda, a pele firma, então ela fica um efeito lycra, ela dá uma coladinha. Tanto o rosto quanto o corpo também. É o mesmo processo. Pode ser o mesmo processo. Existem alguns tipos de tecnologias de lasers, e aí não só os produtos, e eles geralmente são combinados para conseguir esse resultado. E aí a gente consegue, por exemplo, diminuir até essas bolsinhas? Consegue. Consegue? Consegue. E o que faz daí, doutora? Geralmente a gente associa, né? Então tem regiões, por exemplo, do rosto, que a gente pode colocar substâncias que estimulam colágeno. Por exemplo, nessa região da maçã do rosto, nessa região do contorno, na região do pescoço, nessa região lateral, para também ter esse efeito lifting. Na região das bolsas, geralmente, a gente faz o uso do ultrassom microfocado, que é uma tecnologia, um aparelho, que a gente consegue fazer o estímulo dessa região para melhorar aquela pelinha que fica craqueladinha ou aquela bolsinha que fica ali naquela região. E no restante do rosto pode fazer o quê, doutora? Também pode ser feito esse tipo de tecnologia, mas eu gosto bastante de associar esse tipo de procedimento que estimula o colágeno de uma forma injetável. Então, é diferente do ácido hialurônico, tá? Então, o ácido hialurônico, que geralmente, hoje em dia, é mais comum, né? A gente ouve mais harmonização facial, enfim. Então, a harmonização, grande parte dela é com ácido hialurônico. Então, eu gosto de deixar o ácido hialurônico mais para um detalhe, para um acabamento da casa. E a fundação da casa, a gente faz mais com estímulo de colágeno, com esse tipo de produto que ajuda a firmar a pele. Firmar a pele. E aí... Tem duração? Tem uma duração de 1 ano e meio, aproximadamente, 15 até 18 meses, mas não que tenha que ter essa rotina. Os cuidados vão se somando
Então a gente vai associando tratamentos e com isso tendo resultados mais elegantes. E quanto antes a gente começa a cuidar e prevenir, menos exagero a gente vai ter no futuro e resultados melhores também. E no corpo, quando a gente fala da barriguinha, do braço, como é que a gente faz? Tratamento corporal não é fácil. Então, a gente tem que pensar sempre que a gente tem que ajudar o profissional. Tá. Então, não adianta só fazer o tratamento estético, né? Às vezes no consultório, nas clínicas, enfim. A gente tem que tentar, de alguma forma, associar a atividade física, associar a alimentação. A gente sempre bate nessa tecla, mas porque realmente não existe milagre. Não tem um resultado milagroso com uma coisa só, né? A gente brinca, a gente até faz mágica, mas milagre é só Nossa Senhora, né? Então, a gente tem que ter uma ajuda, né? Então, na parte corporal, sempre é uma parte mais difícil, porque é uma região maior. Sim. E a gente precisa dessa ajuda do paciente também, mas com resultados muito bonitos, muito legais, né? Se a gente tem esse tratamento completo. Se a gente... Existia a flacidez, por exemplo, é uma menina nova, por exemplo, e já está com flacidez porque, de repente, a pele... Existe peles que são mais propensas a ter flacidez ou não? Tem, por genética. Então, geralmente, quem é muito clarinha, quem é muito branquinho, com o olho muito claro, né? Uma pessoa mais caucasiana, né? Tem a pele mais flácida, num geral, porque é uma pele mais fina, que tem uma produção de colágeno menor. Já negros têm uma produção de colágeno maior. Então, eles têm mais firmeza na pele. A gente vê que eles envelhecem muito melhor do que os caucasianos, por uma genética realmente, né, da raça. Então, isso também influencia. E é possível a gente prevenir isso bastante ou não? É possível, é possível. Não é simples, mas é possível. E quanto antes a gente começa, melhor. Melhor. Lembrando sempre, né, que quando a gente fala de pele, às vezes as pessoas ficam falando, e a doutora já deve ter ouvido muito isso, mas o que tem a ver o que eu tô comendo, né? Ou o que eu tô passando, ou o exercício físico. Gente, é o maior órgão que a gente tem, né? É isso mesmo. E é ele que tem que ser trabalhado por completo. Ele tem que ser trabalhado por completo. Então, quanto mais coisas a gente conseguir associar tudo isso, porque é um processo muito complexo e muito dinâmico. Todo dia a gente está envelhecendo, todo dia a gente vai ficando um pouquinho mais flácida, né? Ou flácido, enfim, né? Então, é um trabalho constante, não é uma coisa que a gente faz um momento e depois para. É um cuidado, né, de manutenção. Claro que se a gente quer ter a manutenção da nossa casinha em dia. Se a gente deixar muito tempo sem manutenção, a gente vai ter que depois correr atrás. Ou não, tem pessoas que não se importam, né? Essa parte não influencia no dia a dia para sua autoestima e ok, tudo bem também. É, que tá tudo certo. Geralmente as mamães reclamam muito depois da gravidez, né, porque doutora? A pele estica muito, né? Então estica e essa parte hormonal associada, mas é mais do esticar e voltar, daí volta, a pele esticou naquela região, quando volta ela tá molinha. E aí, geralmente, a gente ganha um pouquinho a mais de peso, né, na gestação. Eu, por exemplo, ganhei 31 quilos na gestação. Na gestação. E aí, quando volta a pele no estado inicial, né, ela não é um elástico dessa forma, né? As fibras já romperam. E aí, aparece estrias, por exemplo, né? Por esse rompimento da fibra quando é completa. Quando não, né, até ela voltar à forma original, realmente demora e, às vezes, a gente tem que associar algum estímulo junto. Tem que ter paciência e muito cuidado. Tem que ter paciência e muito cuidado, mas tem muita coisa legal que dá pra fazer e fica muito bom. Muito bom. Adorei, doutora, seja sempre bem-vinda à nossa casa, Eu viu? que agradeço, sempre. Sempre. Muito bom. Você de casa, ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, entra no Instagram, a doutora sempre coloca lá vários protocolos, muita coisa boa. Ela é internacional, minha gente, ela foi pra fora do Brasil estudar, trazer um monte de coisa linda pra gente. Então, ó, Obrigada. O nosso orgulho aqui, tá? @doutora Ana B. Schmidt, tudo junto. E a clínica é @clínica doutora Ana B. Schmidt, tá aparecendo aí na sua tela. Um beijo. Beijo, Até obrigada. a próxima. Até. Bom, né? Já sabe. Ai, Biane, mas é toda hora isso, né? Toda hora, gente. É a alimentação, é a atividade física, é se cuidar. É por completo, senão não adianta que a gente não vai conseguir. E ó, mesmo assim não é fácil não, né? Tem que ter dedicação, tem que ter disciplina, a gente tem que fazer isso, mas a gente precisa cuidar da gente, não precisa? Pois é. E ó, sem remédio, né? Vamos prevenir? Vamos começar cuidando sempre.